Fala, meus lindos, nós estamos aqui com mais uma aula sobre geometria espacial e dessa vez a gente vai falar sobre uma outra figura chamada também de um corpo redondo, que é o cilindro. Bom, pessoal, nós vamos começar agora a nossa aulinha de cilindros e nós vamos estudar esse sólido fabuloso. Você tem aí dois planos paralelos, ok? Em um dos planos paralelos eu vou pegar uma circunferência, ok? Essa mais pretinha aí, ó, e o seu centro. E aí eu vou traçar agora, gente, vários segmentos ligando os pontos da circunferência da base até uma outra circunferência igual no outro plano, ok? Uma circunferência no plano ligando uma outra igual no outro plano. A figura obtida é então um cilindro que vai ter uma altura que está relacionada aí, está representada, né, aliás, pela distância entre os dois planos, e qualquer um desses segmentozinhos que está traçado aí, que liga a base de baixo até a base de cima, é chamado de geratriz, ok? Então o cilindro é uma figura cujas bases são dois círculos, seus segmentos que ligam os pontos da base até o ponto da outra base são chamados de geratrizes. Joia? Agora, tio Rob, o que é um cilindro reto, meu filho? É o seguinte, gente, um cilindro é reto, né? A geratriz do cilindro, ela tem que ser perpendicular ao plano da base. O cilindro é reto quando a geratriz for perpendicular ao plano da base. Aí, nesse caso, o comprimento da geratriz, ele vai ser exatamente igual à altura do cilindro. Perfeito aí, ó? A altura do cilindro, ele vai ser igual à geratriz do cilindro. E uma observação muito importante que você vai tirar aí agora é a seguinte, ó, que o cilindro reto, ele também é conhecido como cilindro de revolução, tá? Ele é um corpo redondo, mas nem todo corpo redondo ele é um sólido de revolução. Esse aí, no caso, ele é o sólido de revolução. Ele é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Aí você obtém o cilindro. Agora vamos ver o que é uma secção meridiana. Secção meridiana é uma secção determinada pela interseção do cilindro com o plano que contém o seu eixo. Tio Rob, o que é o eixo de um cilindro? O eixo de um cilindro é o segmento que liga os dois centros dos dois círculos das bases. Então observe aí nessa figura, gente, ó, que eu vou traçar um plano que vai dividir esse cilindro ao meio, ó. Tá vendo aí, ó? Essa representação desse plano. E ao fazer isso, gente, você vai ter essa regiãozinha amarelinha, destacada aí, olha só. Essa areazinha aí é chamada de secção meridiana. Você vai ter que o diâmetro desse círculo é 2R e a altura dele é H. Show de bola? Então a secção meridiana é esse retângulozinho aí, no caso do cilindro, ser um cilindro reto. E há uma observação muito interessante que é a seguinte, ó. Quando a secção meridiana do cilindro for quadrada, nós dizemos que o cilindro é equilátero. Então, esse retângulozinho que o mouse está aqui passeando, ó, ele pode ser um quadrado, sim. Se ele for um quadrado, então a altura vai ser igual ao diâmetro da base, tá certo? Destacada aí em amarelo. E nesse caso, o cilindro será chamado de cilindro equilátero, galera. Show de bola? Uma importante informação essa aí, beleza? Vamos então para as áreas do cilindro reto. Primeiro, a área da base é a área de um círculo de raio R. E óbvio, gente, um círculo de raio R, a área dele é πr ao quadrado. Beleza? Vamos pegar então esse cilindro aí, ó, e vamos analisar agora o que seria a área lateral dele.
A área lateral desse cilindro é a área de um retângulo que a base dele mede 2πr e a altura dele mede h. Então, esse retângulo aí, ó, ele corresponde à área lateral desse cilindro, ó. Observe, então, que ele vai ter aqui, ó, um comprimento da base 2πr e a altura vai ser h. Então, a área desse cara é 2πr vezes h, a área desse retângulozinho. Show de bola? 2πr vezes h. O H, ele está aqui, gente, muito clarinho, tá? Ó, aparecendo muito clarinho, mas aí é o H do cilindro. Beleza? E a área total do cilindro, obviamente, que vai ser a área lateral mais o dobro da área da base. Perfeito? A área lateral é 2πrh, somado com 2 vezes a área da base, que é 2πr2. Quando você colocar aqui, ó, o 2πr em evidência, então você vai ficar com H mais Rzinho. Aí você vai ter a área total do cilindro. E agora vamos para o volume do cilindro. Que é o volume do cilindro, tio Rob? Como no prisma, o volume do cilindro, gente, ele é calculado como sendo a área da base multiplicado pela altura. Mesmo que o cilindro seja um cilindro oblíquo, não tem nenhuma importância, tá legal? Então, você tem aí um cilindro desenhado de raio R e altura H. Então, você vai ter que o volume dele é a área da base, que é πr2, multiplicado pela altura, que é H. Ou seja, o volume do cilindro é πr² multiplicado pelo H. Maravilha? Agora, vamos ver o que é um tronco de cilindro de revolução. Muito interessante, porque isso já caiu até em vestibulares, tá? Você tem o seguinte, você tem aí um tronco de cilindro desenhado, ó. Ele foi cortado obliquamente. Ele tem uma altura máxima A, uma altura mínima B e o raio da base, o raio da secção transversal, ele é Rzinho. Então, para você calcular o volume desse tronco, gente, você faz o seguinte, ó. Você tem que pegar um outro tronco igual a esse e encaixá-lo na parte de cima desse jeitinho aí, ó. Olha que lindo. Vou voltar aqui para você ver de novo, hein? Vamos ver mais uma vez, tio Rob. Tá aí mais uma vez, ó. Você colocou um tronco na parte de cima igual ao de baixo. Aí você obtém um cilindro completo. Repare que esse cilindro completo, ele tem raio da base Rzinho e a altura A mais B. Então, como eu quero o volume do tronco, é só você calcular o volume desse cilindro completo e dividir por 2, porque a parte de cima, ela é igual à parte de baixo, ó. Então, você vai ter o seguinte, ó, que o volume desse tronco, ele vai ser πr2, que é a área da base, multiplicado pela altura, que é A mais B, e aí você divide por 2, porque o cilindro completo, ele é formado por 2 troncos. Então, o volume é só isso aí, ó. Foi questão da Unicamp já, gente. Questão de prova da Unicamp. Ele pedia o volume de um tronco de cilindro de altura máxima A, altura mínima B e raio de secção transversal R. E aí você descrevia tudo isso que eu acabei de explicar. Show de bola? Vamos então para os exercícios de cilindro que eu separei aqui para a gente, ó. Exercícios simples, tá? A primeira questão foi uma questão da FUVEST. Eu não coloquei as alternativas, tá? Deixei aqui somente a questão. Diz o seguinte: a base de um cilindro de revolução é equivalente à secção meridiana. Ou seja, quando eu digo que a base é equivalente à secção meridiana, eu estou dizendo que a área da base é igual à área da secção meridiana. Se o raio da base é unitário, qual é a altura do cilindro? Solução. Como eu já havia falado, né? A área da base tem que ser igual à área da secção meridiana. Se você disser que o raio da base é Rzinho e a altura é H, então você vai ter que a área da base πr2
é igual à área da secção meridiana, que é 2RH. Porque a secção meridiana, lembre que é um retângulo de raio de base 2R e altura H. Ou seja, substituindo o raio por 1, porque ele disse que o raio da base é unitário, você vai ter π vezes 1 ao quadrado, perfeito aqui, ó, π vezes 1 ao quadrado, igual a 2 vezes o raio, que é 1, vezes o H. Logo, o H, ele vai ser o π vezes 1 ao quadrado é π, dividido por esse 2 que está multiplicando o H, e o problema de número 1 é apenas isso. Problema simples, direto, foi um problema da FUVEST, tá certo, gente? E bem adequado àquilo que nós explicamos, né? Para resumir bem aí o que é a área da base e a área da secção meridiana. Show de bola? Pronto, vamos então, gente, para a questão de número 2. A figura abaixo mostra um prisma de base hexagonal regular de altura 10 centímetros e ele diz que o cilindro interior também tem altura 10. Obviamente que nós estamos vendo aí pela figura, né? Muito bem. E raio 2, tá? O hexágono tem lado igual a 4 centímetros. Qual o volume exterior ao cilindro e interior ao prisma? Eu quero saber qual é o volume exterior ao cilindro e interior ao prisma. Show de bola! Em outras palavras, a gente tem que calcular o volume do prisma menos o volume do cilindro. Beleza, galera? É isso que a gente vai ter que calcular aí. Vamos lá então. Como é que calcula o volume desse prisma? É a área da base multiplicado pela altura. Ok? Mas a área da base, gente, é a área de um hexágono regular. Ok? E a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, repare o seguinte, ó. 3L2 raiz de 3 sobre 2, isso aqui é a área do hexágono. E o H é a altura do prisma. Menos o volume do cilindro, que é πr2H. Maravilha? Show! Então, substituindo os valores, ó. No lugar do L, é o lado do hexágono, é 4. Fica 4 ao quadrado. E o H é 10. E o Rzinho, que é o raio desse círculo da base, ó, é 2 centímetros. Então, você vai ter 3 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 10, menos π vezes 2 ao quadrado vezes 10. Fazendo essas continhas maravilhosas, você chega no resultado 240 raiz de 3, menos 40 vezes π. Beleza, gente? Então, esse problema ele é um problema interessante, porque ele envolve o prisma de base hexagonal, e aí a gente relembrou aí a formulazinha da área do hexágono, e também envolve um cilindro interno a esse prisma. Maravilha, vamos para o nosso terceiro e último problema. No projeto de um prédio foi inicialmente prevista a construção de um reservatório de água com formato cilíndrico, cujas medidas seriam raio da base igual a 2, altura igual a 3. Depois foi constatado que o volume do reservatório havia sido subestimado, sendo necessário, na verdade, o dobro do volume inicialmente previsto. Qual deverá ser a medida do raio da base, sabendo que a altura do reservatório não poderá ser alterada? Muito bem, galera, vamos para a solução desse nosso probleminha. Então, é o seguinte, inicialmente você tem um volume, né, um volume inicial, que é πr2H, né? Você tem um determinado cilindro, onde o raio da base é 2 e a altura é 3, ó, como o problema nos descreveu. E aí quando você substitui, ó, fica π vezes 2 ao quadrado vezes 3, que isso vai dar 12π. Esse é o volume inicial. Mas ele disse que é necessário que o volume dobre, seja o dobro do volume inicial. Então o volume final ele vai ser 24 vezes o π. Maravilha? Robério, mas esse 24π ele vai modificar o raio.
né, para que esse volume seja 24π. A altura continua sendo 3. Então você diz que esse 24π, pessoal, ó, é π vezes o raio ao quadrado multiplicado por 3, ó, área da base vezes a altura. Aí você pode cancelar, gente, esse π com esse π. E esse 24, ele vai ser dividido pelo 3, que vai dar 8, ó. Você vai ter que r ao quadrado é igual a 8. Maravilha? Consequentemente, o raio vai ter que ser a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8, calculando, vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. E essa raiz quadrada, ela vai dar 2 raiz de 2, né? Porque o 2 sai da raiz e o outro 2 fica. Então, esse aí, gente, ó, é o valor do raio da base para que o reservatório agora possa ser modificado. Beleza? Esse é o novo raio da base e com isso a gente encerra os exercícios dessa partezinha de cilindro. Gente, propriedades importantes nós aprendemos nessa aula sobre cilindros. Vimos o lance da secção meridiana, você sabe também que existe a secção transversal, que é aquela secção paralela à base, e também uma coisa importante e que é diferencial nessa mega aula que a gente viu, foi a secção inclinada, que produziu o volume do tronco de cilindro. E a gente viu também que eu falei para vocês sobre a questão da Unicamp, né? A questão que pedia para você calcular o volume do cilindro, do tronco do cilindro. Então é isso aí, galera. Valeu, até a nossa próxima aula e um grande abraço para vocês. Aproveite, dê um like e veja essa aula quantas vezes necessárias para que você possa aprender de maneira eficiente. Beijão, gente. Tchau.